Fala galera, vamos chegando. Fala liberada, vamos chegando. Deixa eu ver se o chat está liberado para vocês. O chat não está. Agora o chat está liberado, tá bom? Legal. Seguinte. Galera, vamos chegando. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês já a tela, que a gente vai usar de apoio. Já estão me vendo, né? Beleza. Galera, seguinte, ó. Vocês já estão vendo a tela? Confirma aqui para mim. Então, né? Beleza. Então, galera, bom, hoje seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma reunião, né? De uma aula experimental, na verdade, uma aula experimental de um novo curso que eu estou criando para ajudar prestadores de serviços, né? Para quem quer prestadores de serviços e profissionais que vendem serviço em geral, empresas ou profissionais que vendem o seu serviço presenciais ou online. Bom, então, independente de qual seja o segmento de atuação, nesse exato momento, esse é um curso para falar sobre os princípios, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Princípios de como aumentar as vendas e fechar serviços. Então, hoje, se você é um prestador de serviço, um profissional que vende seu serviço, ou pretende vender, né? Já tem uma atividade que gostaria de estar vendendo, então, realmente, essa aula é experimental para você. A gente vai falar sobre o mercado, que a gente pode postar hoje. Vamos passar mitos, canal de venda e princípios. E, bom, deixa eu começar aqui com vocês, né, em geral, em entender o mercado, né? Que se você já reparou, mas o mercado hoje falta mão de obra, né? E falta uma mão de obra, eu falo mão de obra qualificada, quem você pode, né, realmente um profissional que presta serviço e que você possa confiar. A gente está falando de confiança, né? Porque no final das contas, vender serviço nada mais é, né? Eu falo para minha esposa, vender serviço na verdade, você está vendendo confiança, né? Porque ainda mais que o serviço é uma coisa intangível. Então, hoje, o mercado, há um caos, né? Em geral, em todos os segmentos, e falta mão de obra qualificada, né? A geração de profissionais que prestam serviço, ela está ficando escassa. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, falta mão de obra e há uma escassez profissionais, tá bom? Qualificados, né? E profissionais que atendam às demandas atuais, né? E mudou, né? O cenário mudou, o mercado ele acabou mudando, né? Ele é um mercado que está mais sofisticado, né? Devido às tecnologias. Então, a parte de escassez, né? Então, vamos falar assim de tipo, o que aconteceu, né? O mercado, tipo, a parte de o mercado está cada vez mais sofisticado, isso devido às tecnologias, né? O acesso às tecnologias facilitou isso comparado, vamos falar, 2 décadas e meia, três, né? Vamos falar no ano de 2000, quando deu um boom legal mesmo na internet, né? A internet começou, se não me engano, em 95, mas vamos lá, vai, uma média aí de uns 25 anos atrás, né? Quando veio um boom digital, então, o mercado veio se tornando mais sofisticado, o acesso à informação foi mudando toda a cultura de um mundo, né? Então, se você parar para pensar que 2.000 anos atrás, a prestação de serviço ainda era o jeito, né, presencial, ou quando não presencial, por exemplo, poderia ser por envio de cartas, telefone, né, que alguns tipos de serviços eles faziam à distância, né, que poderia se falar. Então, acontece, só que os mercados estão mais sofisticados, acesso à tecnologia. Além de mercados mais sofisticados, a gente tem a parte também de clientes.
clientes, ó, mais exigentes, né? Os clientes são mais exigentes, tem mais opção, né? Hoje em dia facilitou o acesso à informação, acabou formando mais concorrentes, né? E acaba tendo a lei da oferta e procura, e os clientes vão ficando mais exigentes, eles começam a ver, né, que muitos serviços em geral começam a ter muitas opções. Por um lado é ruim, por outro lado é bom, mas em geral é isso, né? E outra coisa que eu falo que é importante no mercado é a parte de cultura, tá? Cultura. É um desafio cultural, né, de mercado, como eu falei, imagina, vamos supor, até antes da revolução da internet, né, como era vender e fechar serviços, né? Era uma rotina. E essa rotina, ela é muito forte, né? Principalmente porque, vamos falar de gerações, né? A demanda, a geração X, Y, né? E baby boomers ainda estão presentes, né? E eles ainda acabam sendo os que transmitem o conhecimento de gerações passadas para modelos atuais. E é onde a gente começa a encontrar alguns, a questão de choque. E, em geral, né, na parte de mercado, que eu falo para você ficar atento, né? Não seria nada. Ó, para e pensa. Não seria ótimo se você pudesse, né? Por exemplo, imagina se você pudesse, ó, monetizar, tá bom? A sua expertise, o seu conhecimento, né? E de forma que o mercado consiga reconhecer o seu valor e o valor do seu serviço, seja uma coisa justa, né, monetizar, seria justo se você pudesse também, a parte de, imagina se você pudesse oferecer, né, seus serviços, promover seus serviços, né, e divulgar seus serviços de uma forma no mercado que ele pudesse, né, que lá no Japão pudesse conhecer. E hoje em dia isso se tornou uma realidade, né? Mas, como eu falei, há 25 anos, aí, 25 anos atrás, isso não era possível. Era uma coisa que era tipo um sonho. De repente, boom, digital, e hoje a de comunicação. Aqui, vocês estão me vendo aqui agora. Tem muitos aí com vocês. Ó. Boa noite, galera. Então é o seguinte, essa é a parte do mercado, né? E, em geral, vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de meu. Tá, Cauê, agora eu tenho o serviço, né? Eu tenho o serviço, mas o que que eu devo postar hoje, né? Seguinte, uma das coisas que a gente presta atenção hoje em dia é que existe até um mito, né? Que postar conteúdos, né? Diquinhas, tudo mais, gera. Vou colocar aqui, ó, postar conteúdos gera autoridade. A gente já vai falar disso aqui, tá bom? Já vou chegar aqui nessa parte. Mas o que postar hoje, né? É postar conteúdos. Vamos trazer, vou fazer aqui um parênteses, tá bom? Existe um tipo de conteúdo específico para você vender serviço. Que tipo de conteúdo? Um conteúdo com oferta, tá? Ou seja, na verdade, é uma peça de conteúdo, tá bom? Com uma oferta, pode ser direta ou indireta. Porque no final das contas é o seguinte, vender serviços, né, no modo de aspecto empresarial, você precisa de geração de caixa rápido, né? Você precisa de geração de caixa rápido. Então, muito foi, né, a partir desse mito da um dinheiro à autoridade, técnicas, né, processos para vender infoprodutos, né? Estou falando de no meio digital, né? Gente, o meio digital tem muitas coisas, tá bom? Vamos falar aqui, apostar hoje. Deixa eu colocar.
Deixa eu ver onde eu vou colocar. Então, vamos falar aqui, vamos falar o meio digital, né? Existe muitos produtos, né, que podem ser vendidos no digital, além dos infoprodutos. Mas o infoproduto deu um boom, né, quando começou lá em 2011, 11, 12, 13. Essa época começou, né, a movimentar essa parte de tornar o infoproduto uma situação costumeira hoje em dia. Então, o postar conteúdo se tornou, né, no decorrer, parece que uma verdade única, mas na verdade, quando se posta serviço, existe um conteúdo específico. Dentro desse conteúdo é uma oferta, né, uma oferta direta ou indireta, com copy, né, com técnicas de copy, onde você traz uma, uma técnica para escrever que ajude a convencer, né, ou quebrar objeções do porquê o seu serviço vai ajudar o cliente, tá bom? Então, o meio digital, então, existe mais produtos. Eu vou até sumir isso aqui para não confundir, beleza? E legal. Então, hoje, o que que postar hoje, né? Eu recomendo, né, que você foque, né, principalmente para aumentar as vendas e fechar serviços, é que você crie peças de conteúdos estratégicas. Então, vamos lá, peças de conteúdo estratégicas, certo? E ó, só que eu quero que você entenda que muitos ainda não compreenderam que a melhor estratégia para você postar conteúdos é você criar, ó, uma sequência. Presta atenção, uma sequência de conteúdos. Conteúdos, tá bom? Com objetivos claros. Então, tem que ter objetivos claros, tá bom? Os conteúdos têm que ter objetivos claros. E, ó, em geral, deixa eu trazer aqui os principais, tá? São, em geral, três principais, principalmente para vender serviço. O primeiro objetivo é você, por exemplo, gerar. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui comigo? Estão vendo? Fechou. Ó, ó. Gerar leads, tá bom? Para uma apresentação oficial do serviço, tá bom? Apresentar o escopo do serviço e, ou seja, a ideia é que você crie posts, né? Por exemplo, vamos falar do Instagram, que é um canal, a gente vai falar sobre aqui os canais de vendas, né? O Instagram, ou usar as mídias, ou blogs, posts de blog, mas gerar conteúdos que geram leads, né? Que atraiam desconhecidos e transformem eles em clientes potenciais, né? Clientes potenciais na internet chama leads, né? Que são sementes. Ainda não sou seu cliente porque ele não abriu ainda a carteira, mas ele tem um forte traço, né? Um interesse de querer saber se você consegue ajudar ele numa situação dele. Então, gerar leads, vamos abrir isso aqui. Gerar leads para uma apresentação oficial, tá bom? De serviço. Já num segundo momento, né? Você pode criar uma sequência de conteúdos, lembra? Todo estratégico, com uma oferta e copy, que faça o quê? Coloque pessoas em um grupo de WhatsApp, certo? Um grupo WhatsApp. E terceiro, você gere, tá bom? Postagens para gerar uma conversão imediata. Uma oferta direta. Então, em geral, para vender serviços, esses aqui são os objetivos principais, tá? Gerar leads para uma apresentação oficial do seu serviço, ou seja, isso aqui é uma oferta indireta, né? Tem um caminho, um funil, a gente tem, eu ajudo, né, muitos prestadores de serviços a construir esse funil, né, esse caminho, essa trilha
né, de venda para o seu negócio. E a gente tem também, a gente ensina, tem um programa que a gente ensina. Outra, criar uma sequência de conteúdos para colocar as pessoas em um grupo do WhatsApp, e aí você pode usar como um canal de comunicação direto com você, para elas receberem a transmissão de ofertas, de convites, que nem vocês vieram, por exemplo, né? Muitos de vocês ou vieram para uma postagem, foram para um grupo no WhatsApp comigo, e se chegou aqui, vocês estão aqui comigo, se você chegou aqui, por exemplo, você passou por esse processo, veio de uma postagem, a postagem veio para um grupo e o grupo você veio para uma reunião no Zoom. E aí o que acontece? É uma apresentação oficial e é uma sobre aqui, ó, uma aula experimental. E justamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. E além disso, colocar no grupo WhatsApp, você também pode fazer uma conversão imediata. Você pode fazer uma postagem, uma publicação, texto, vídeo, imagem, e aí depende da estratégia que você adotar e testar, tá bom? Vai gerar uma conversão imediata. Em geral, eu estava falando dos mitos, né? Um dos mitos que a gente percebe, né, que dominou o mercado, principalmente da parte do digital, e que não é uma verdade absoluta, tá bom? É que postar conteúdo gera autoridade. Vou falar para vocês, tá? Até falei que né, como, como fazer a concorrência, né? Concorrência, comer poeira na sua área de atuação, né? Como fazer a concorrência, por exemplo, comer poeira na sua área de atuação. Então, justamente, a maioria, né, dos prestadores de serviços, e até empresários, empreendedores, compraram a ideia de que conteúdo cria autoridade. E esse mito foi originado lá na época do boom digital, né? Surgiram estratégias, processos de vendas, né? Que defendem muito esse ciclo de para vender um infoproduto a princípio, e eles dependem até para serviço, mas para serviço é muito lento. Existem estratégias muito mais rápidas que postar conteúdo. E a solução, em geral, é que você, na verdade, poste, né, ofertas, bom, irresistíveis. Presta atenção. Imagine, se o cliente, né, vamos imaginar aqui um cliente nosso. Tem um cliente, por exemplo, a 3C Digital tem um cliente que, por exemplo, ele é prestador, ele presta, né, um profissional que presta serviço, e ele vende manutenção de equipamentos, de esteira de academia. Então, por exemplo, o cliente dele não quer saber como fazer, o cliente quer contratar. Então, ele pode criar, né, todo um processo de atração, captação, divulgação e criar ofertas, né, de serviço, serviço dele. Olha, eu vou fazer a instalação em X horas, aí depende da estratégia e o que ele consegue atender em demanda, lógico. E por trás disso, ele tem um programa que a gente ajuda ele a desenvolver, né, o serviço, né, criar novos serviços e vender, monetizar no digital ou criar produtos para vender esse serviço. E, para mim, é o melhor caminho. Até então, tenho percebido, né? Minha experiência. Então, criar ofertas irresistíveis, isso sim cria autoridade. Oferta, tá bom? Oferta. E as pessoas começam a ver, né, a sua oferta. Mesmo que elas não comprem, elas começam a gerar uma percepção de autoridade em você. E a oferta é clara, não é ensinar na teoria, é meu, ó, eu vou fazer isso aqui para você, custa tanto, esse aqui é o contato, fala com a minha equipe, ou liga para, manda uma mensagem. Bom, isso, né? Quanto mais ofertas, mais serviços, mais produtos você criar, mais autoridade você tem, tá bom? E esse mito, em geral, do conteúdo, né? Só criar conteúdos diquinhas ou mostrar como é feito. O que acontece, né? Para vender serviço, a forma mais rápida é você fazer abordagens mais diretas, tá bom? Ou, que nem eu falei, trazer peças de conteúdo onde você traz, né, uma chamada de atenção, um reforço, né, um reset de atenção ali, um reforço para a pessoa prestar atenção em você que você está falando, tudo isso
fazendo que ela queira consumir o próximo, né? Por exemplo, vamos falar, o uso do Instagram, né? Usa o carrossel, passo primeiro, passo segundo. Aí você pode entregar um pedacinho de um conteúdo técnico, mas ensinando de forma que para que ela consiga fazer sozinha, né, ter uma pequena vitória. Depois você chama ela para uma ação. Então eu vou fazer aqui, ó, vou postar hoje, eu vou colocar aqui, ó, qual que é o caminho ideal, tá bom? Então, ó, um caminho ideal, ó, vou colocar aqui no canal de vendas, eu vou colocar aqui já onde eu recomendo, tá bom? Vou colocar no Instagram, mas eu vou falar mais sobre essa parte do canal de venda. Então, por exemplo, você vai fazer um post, certo? Nesse post, você vai fazer uma oferta, vai colocar uma peça de conteúdo com uma oferta, tá bom? E vai fazer uma chamada para a ação. Sempre vai terminar com uma chamada para ação, tá bom? É esse que é, né, em geral, quando a gente fala que você está vendendo, a venda ela acaba fazendo uma chamada para ação. E a chamada de ação ela pode ser direta ou indireta, mas não vem ao caso, não falar aqui porque eu não tenho tempo para falar isso aqui agora. Então é o seguinte, falar sobre canal de vendas, né? Uma coisa é, será que é possível, né? Será que é possível, por exemplo, promover, divulgar os seus serviços investindo pouco ou quase nada? E aí, a gente está falando, né? Investimentos. E aí, Cauê, será que é possível promover e divulgar seus serviços investindo pouco ou quase nada? O que vocês acham? Bom, hoje, atualmente, se tornou uma coisa possível, né? E falar para vocês, pouco, quase nada, ou até de graça, por sinal. Bom, e qual que é a situação que eu vejo, né? Eu já vou falar aqui para vocês entenderem o comparativo, né? Fazer um comparativo. Mas o grande problema que eu tenho, né, ao longo desses 18 anos atuando no mercado, como prestador de serviço, eu, né, oferecendo meu serviço como prestador de serviço, e eu comecei, para quem não sabe, eu comecei lá na indústria metal mecânica, né, vendendo serviços de projetos, juntamente, eu comecei na empresa da minha família tem uma empresa de projetos, a qual eu aprendi, antes disso eu também trabalhei, aí eu também registrava, trabalhei uma loja que se fala, acho que eu vou falar, era uma escola de informática, depois na escola tinha a parte de manutenção de computadores, que tinha que fazer formatação, montar computadores, né? Então, tudo isso acabou trazendo esse know-how para mim e ajuda hoje, até hoje, né, direcionar melhores profissionais que prestam serviço. E o que acontece? É possível? É sim, mas o grande problema é que eu tenho visto muito, né, na internet, é que tem um profissional, empresas que vendem prestação de serviço, tá? Colocando tempo e dinheiro nos lugares errados. Ponto. Deixa eu explicar, vai, senão vai ficar, vai gerar burburinho. Seguinte, profissionais e empresas que prestam, em geral, fazem a prestação de serviço, né, que deveriam, né, colocar suas energias no crescimento dos seus negócios, tá bom? E muitos, estão tentando copiar estratégias dos seus concorrentes, sem entender os bastidores do seu concorrente, ou estão, né, também eu vejo um grupo que está acreditando em promessas milagrosas, né, de agências que não geram resultados que oferecem. Então, esse é um grande problema. E a verdade é que o mercado está cada vez mais competitivo, está cada vez mais veloz, né? E eu posso afirmar, né, com base na minha experiência, na minha jornada, que sem a orientação, por exemplo, de um especialista em vendas online, qualificado, sério, né, sem, por exemplo, sem planejamento, né, sem um plano de venda, sem uma estratégia personalizada para o seu modelo de serviço, né, seu modelo de negócio,
específico para você, para o seu caso, para você, que eu não vou falar, mas eu gosto, porque para mim é quase impossível avançar com o crescimento do seu negócio para médio ou longo prazo. Porque quase e não impossível. Porque para mim nada é impossível até que seja provado. Então, existe. Então, para mim é quase impossível. É muito difícil. Essa é a verdade. Então, não vou colocar um termo. É muito difícil avançar com o crescimento do seu negócio, tá bom? Para o médio e longo prazo. Muitos prestadores de serviços, né, como empresários, tiveram um boom no digital, mas eles atenderam uma demanda reprimida e agora passam por um processo de como eu vou controlar a ansiedade? Poxa, eu consegui ter um pico de venda, de repente agora não estou conseguindo mais vender, porque atingiu uma demanda, né, individual, tá bom? E aí, que não falar, nos canais de vendas em geral, né, deixa eu trazer aqui para vocês, né, existe os veículos de comunicação, né, a comunicação. Aí a gente tem vou falar aqui, vou chamar os raízes e os Nutellas. Acho que não vai ficar legal, não. Vamos chamar os antigos, os antigos e os novos, melhor, tá? Seguinte, os antigos, a gente está falando, por exemplo, né, para você usar canal de venda, você vender o serviço, geralmente você tinha lá televisão, rádio, a impressão, né, seja de cartão, flyer, é, manuais, cartilhas, cara, isso tudo é muito caro, né? Quando comparado ao que a gente consegue hoje nos novos com o digital, né? E aí eu estou falando a parte de, por exemplo, mais especificamente, as mídias digitais, né? E uma delas, por acaso, é esse carinha aqui, ó, o Instagram. Para vender serviço, muitos profissionais, para o que eu tenho visto é que o Instagram, ainda mais aqui no Brasil, é um veículo né, um canal de vendas de imediato, mas para você gerar monetização rápida, né? Dependendo do tipo de serviço, dependendo do tipo de serviço, você pode, até então, a parte de. Cadê? Peraí, galera. Vocês podem, até então, fazer a parte de outras mídias, né? Tem serviços que é legal, por exemplo, usar o YouTube, Facebook e as performances. E é legal fazer testes, tá bom? E justamente aqui, né, que pensando nisso em geral, né, até em geral na parte do canal de vendas, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, tá bom? Uma situação aqui, por exemplo, para vocês de, olha a importância, ó. Então vamos lá. Então, olha só, vamos trazer aqui para vocês, ó. Então, saca só, aqui, se você fazer uma visita lá na biblioteca de anúncios, você vai ver quantos anúncios o McDonald's, né, tem. Ele tem 150, né? Então, por que que o McDonald's, que é o McDonald's, tem 150 anúncios ativos, tá? E eu tô falando ativos, ó. Cadê? Ai, peraí. A fela. Anúncios como esse aqui, ó. Certo? E é exatamente isso que você tá lendo aí, ó. É uma oferta direta, ó. Tum, tum, tum. Só para você ter ideia, só no Meta Ads, né, que é o Facebook, o Instagram, o Ads é a parte de publicidade, o McDonald's possui esses 150 anúncios ativos, tanto em imagens como essa, quanto em vídeos, tá? Então, o que acontece? Pare e pensa. O McDonald's, tá? Que é uma das maiores redes de fast food do mundo, há muitos anos, né? Uma empresa conhecida em todo o planeta. Por que que eles continuam ainda investindo em anúncios online? Porque eles não precisam, né? Já estão consolidados, né? Por quê? Bom, saca só, eu preciso que você esteja atento ao que eu vou falar agora, tá bom?
Pense nisso por um momento, tá bom? Por que, então, investir na internet se tornou uma, uma necessidade? Justamente porque investir na internet não é mais uma opção. Não importa se a sua empresa é pequena, se você tem um negócio que presta serviço que é pequeno, eu estou sozinho, não importa, tá? Ou se você mesmo tem uma empresa prestadora de serviço multinacional, não importa. Quem ainda não está na internet está cometendo um grande erro, tá bom? E pode deixar de existir a qualquer momento. Ponto. Tá? Então, em geral, assim como o McDonald's, ó, peraí, vamos para cá. Ó. Temos aqui a Coca, certo? Temos a Coca. Assim como o McDonald's, a gente tem a Coca, certo? E são grandes players, né? Grandes empresas também estão investindo no anúncio. A Coca-Cola, na mesma pesquisa, ela tem lá 30 resultados, 30 anúncios online rodando. Ok, menor, mas beleza, estratégia deles. E mesmo sendo, por exemplo, uma marca conhecida no mundo, né, inteiro, a Coca-Cola ainda permanece anunciando na internet. Não sei se vocês perceberam, né, mas, por exemplo, a Coca-Cola, eu faz tempo que eu não vejo o anúncio da Coca-Cola na televisão. Por quê? Porque o anúncio na televisão é muito mais caro. Sei lá, você senta 30 segundos de uma exibição da Coca-Cola, ela consegue converter aqui na internet, sei lá, vou falar que é meio, vamos pôr um valor, 500.000. Nossa, 500.000 em anúncio é muito, é um alcance muito gigante. Falar para você que muitas vezes tem alguns clientes que eu não consegui nem aplicar 200.000. Loucura, né? Então, o que eu mais vejo, né, hoje em dia são pessoas negando o fato que precisam começar a investir em anúncios online, em fazer, né, como aumentar. E anúncio é só um dos caminhos, né? E muitos dizem assim, cara, não é para mim isso. Ah, meu negócio não precisa. É só um negocinho. Eu não preciso disso, não. Fala para vocês, eu já escutei tanta desculpa, são desculpas, elas são ótimas, né? Tipo, mas saca só, não seria ótimo se você pudesse aumentar a previsibilidade dessas vendas, né? Hoje eu estava caminhando com meu pai, passei numa loja, e gente, onde eu passo, eu vejo a loja, eu fico imaginando, como é que eu posso ajudar essa empresa, né, a melhorar as vendas, né, monetizar mais rápido. Cara, passa um monte de coisa. Aí, por exemplo, existem negócios que você, não só aumentar as vendas, mas a venda é uma consequência, mas do quê? Por exemplo, onde eu passei era aumentar as pessoas pedindo informação sobre o preço, né? É uma loja que o processo é a pessoa tem que pedir o preço para conhecer se ela vai entrar ou não. Então, aumentar esse tipo, né? Então, tá vendo? Ó, tem toda uma lógica. E é justamente isso. E se você é provavelmente uma dessas pessoas, né, que está pensando e ainda não investe na internet, né? Ou está pensando, essas empresas são muito ricas, né? Coca-Cola, McDonald's, elas têm muito dinheiro para investir. Eu quero falar para você. Mas quem? Eu quero perguntar, quero falar, não, eu quero perguntar. Mas quem falou para você que é necessário ter muito dinheiro para começar? Quem? Quem? Eu mesmo, por exemplo, né, quando eu comecei no digital, quando eu coloquei o meu salário em risco, tá bom? Eu fui testando, aprendendo, gerando lucro, aumentando, né, o meu investimento. E eu comecei apenas com, sei lá, brincando ainda no Google, eu ainda comecei, sério, R$ 100. E aí era R$ 100 dividido por um mês. E hoje R$ 100 é por dia, tá? Em certos tipos de campanha. E é isso, galera. Mas não vou falar mais. Vamos dar continuidade aqui. A ideia é o seguinte. Quero trazer aqui para vocês essa visão. E justamente é aqui que tem a parte dos princípios, tá bom? Aqui é um novo curso, são os princípios de como aumentar as vendas, tá bom? E fechar serviços,
fechar serviço no mercado atualmente. Então, qual que é a ideia? Que esse é um novo produto, né, para ajudar aqui. É um produto, ele é 100% entregue no formato de um curso gravado, tá bom? 100% um curso gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, fazer consulta, né? E basicamente, vamos falar dos pilares que tem dentro desse curso, tá bom? Então a gente vai falar sobre os quatro principais pilares: vendas, ó, vendas, área, conhecendo a área de atuação. A gente vai falar sobre marketing. Marketing. Não é marketing digital? Marketing. E a gente vai falar sobre escala. Show? Então, dentro desse curso gravado, na parte de vendas, a gente vai entender todos os princípios, né, para se vender e entender o principal deles, o processo de vendas, né, os princípios do processo de venda, como ele te ajuda, né? Vamos falar sobre uma fórmula de sucesso, né, para ter clientes todos os dias, tá bom? Satisfeitos. Tá bom? Satisfeitos com a entrega do seu serviço ou do seu produto, tá bom? E a gente vai falar, a parte também de venda, a gente vai falar sobre informações, né? Como obter informações que valem ouro. Então, na parte de venda, eu vou falar sobre tudo isso aqui. Show? E já, por exemplo, no pilar de conhecendo a área de atuação, né? Os princípios desse pilar, a gente vai falar principalmente sobre profissionais vendedores. Hoje é um novo momento, né? Muitos profissionais que hoje, né, que eu atendo, eles migraram, né? Eles trabalharam para alguém, aí migraram para um modelo que criaram o próprio negócio e construíram impérios, negócios, né? Que hoje ajuda centenas de famílias e isso que acontece, eles deixaram de ser somente o profissional que faz, executa, mas também se tornou um profissional que executa, vende e gerencia pessoas, né? Faz a gestão de pessoas. Então, vamos falar sobre profissionais, vendedores. Aqui eu vou falar os princípios dos fornecedores, né? A importância dos fornecedores para aumentar as vendas e fechar mais serviço. Vamos falar também sobre o cliente, né? Já que eles estão mais exigentes, vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Vamos falar sobre nesse conhecendo a área de atuação. Eu vou falar os princípios para a parte do mercado, né? Do mercado em geral. Mercado, o que é o mercado, né? A segmentação que você atua. Eu vou falar também da parte que eu gosto muito, tá, gente? Dos concorrentes. Cara, eu gosto muito dos concorrentes. Eu tenho um concorrente hoje, por exemplo, que eles, na verdade, eles são mais meus ajudantes do que meus concorrentes diretos. Eles preparam muitos clientes, né, muitos profissionais que prestam serviço, para depois eles darem o próximo passo comigo, porque eles não conseguem ajudar em certas habilidades que eu acabei adquirindo ao longo do tempo. Muitas delas foram por necessidade para aplicar nos meus próprios negócios, né? Primeiro nos negócios da família, depois nos meus próprios negócios, e depois também na necessidade de, como eu estava começando a fazer consultoria, só que era empresarial, né? Na parte mais presencial, que eu acabei obtendo esses conhecimentos. Mas vamos voltar aqui, ó. Na parte no pilar do marketing, a gente vai falar dos princípios, dos fundamentos do marketing. E aí a gente pode ir para o marketing, né? O presencial, ou a gente pode ir para o digital, marketing digital, tá bom? Ou um ou outro, mas vamos falar sobre os fundamentos. Uma coisa no marketing que eu gosto também é falar sobre os princípios dos 4 P's, tá bom? Os 4 P's. Aí, os 4 P's. Vamos lá esse aqui, galera. Tá bom? Os 4 P's do marketing. Vou deixar claro.
a importância de você identificar, cada um, né, dos 4 P's, eu vou destrinchar, eu vou falar os princípios de como ele afeta, né, na sua tomada de decisão, te ajuda a aumentar as vendas e fechar serviços, tá bom, no mercado. Então, eu vou falar sobre o 4P. E na parte, né, dos pilares, na parte não, no pilar da escala, né, uma coisa que é importante, eu vou falar sobre os princípios de você identificar e superar obstáculos, porque eles vão aparecer. Eu não, eu gosto já de deixar preparado muitos dos meus clientes que se ele aparecer, a gente tem um plano de contingência. Ponto. Tá? Não tem muitas situações que não estão sob o meu controle. Eu gosto de falar para ele, foca onde você tem controle. Onde você focar que tem controle, cara, faça seu cliente lembrar de você para o seu melhor e não mais barato. Tá? Então é o seguinte, escala, superar obstáculos, vamos falar sobre os princípios de identificar, né, os motivadores de compra, né, dos seus clientes potenciais ou dos seus clientes, certo? Vamos falar sobre plano de vendas, como desenvolver um plano de venda, planejamento e também, muito importante, né, plano de vendas, planejamento, o plano de ação, ou seja, a rotina de execução, seja da venda e da entrega, tá? Tudo isso. Bom, então esse é o treinamento e hoje, né, eu decidi com o meu time que a gente vai fazer uma oferta especial para esse programa, justamente para, olha, tu vai falar que, o financeiro não vai ser barreira, tá? Eu tirei, por que que eu estou fazendo uma coisa, vou fazer uma coisa tão acessível, tá bom? Então, esse programa aqui é sério. Esse programa aqui, ele sozinho, ele vale aí, brincando. Olha, meu time falou aí em R$ 5.000. Eu gosto do meu time é muito bom. O time fala, eu gosto, tá? Falei, gente, é uma fase de acesso, a gente vai entregar conhecimentos para eles, vamos fazer uma coisa mais simples. No formato, a gente, na verdade, muda o formato, bom? Então, a gente vai fazer a parte de entregar os conhecimentos, falando para vocês o que precisa ser feito e como ser feito. Então, esse programa, eu fiz, né, eu desenhei ele para custar R$ 97, tá bom? Então, não, cara, R$ 97 para ter todo acesso a tudo isso aqui, né? Você começar, né, a aumentar as vendas, né, começar a usar técnicas e estratégias para aumentar as vendas, fechar serviços no mercado. Então é o seguinte, eu desenhei para R$ 97. E aí eu tenho uma oferta especial, tá bom? E aí eu estou falando de 72% off. Ou seja, R$ 27. Ou 12 parcelas de 2,70 em 12 vezes. Em 12 vezes. Tá bom? E até 12 vezes. E aí o que acontece? Você vai ter, bom, acesso a todo esse plano, acesso vitalício. Você vai poder assistir essa gravação, né, esse curso gravado quantas vezes você quiser, ok? E muito provavelmente você vai gostar tanto que você vai receber que eu já sinto que você vai querer dar próximos passos. Tá bom? Então, é isso, galera. Bom, essa é a apresentação. Então, é um curso gravado com 4 pilares, né? A gente vai destrinchar cada um deles, falar os princípios para você começar, né? Aumentar as vendas, fechar serviços. Que precisa, você precisa ter de princípio, de fundamento ali, que vai fazer mudar, né? O mindset do seu negócio, da sua mente para poder
fazer, aumentar, né, a performance de venda, né, e fechar serviços no mercado. Então, oferta especial, eu vou falar para você o link, eu vou mandar aqui para quem está no chat. Deixa eu pegar aqui o link. Ó, o link, eu vou pegar aqui, vou colocar aí, beleza? Beleza? E aí, seguinte, se vocês quiserem, também deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar também o para quem quiser falar com a equipe, beleza? Então tem dois links. E para você que está vendo a gravação, né? Para você que estiver vendo a gravação, provavelmente na descrição desse vídeo, onde você estiver vendo, vai estar lá esses dois links, ou para falar com a equipe, certo? Ou para já fazer a aquisição direta. Show? Ó, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um forte abraço. Até uma próxima.